De onde nós viemos? Para onde nós iremos? O que estamos fazendo aqui neste mundo e neste corpo físico? Será que nós já existíamos antes da fundação do mundo? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, fique no vídeo até o final. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Nós éramos anjos que ficamos ali no meio termo, nem fomos os anjos rebeldes, porque os anjos rebeldes, conforme Apocalipse 12, 30% dos anjos que ficaram do lado de Satanás foram expulsos do céu e 30%, ou seja, a terceira parte, foram arrastados pela cauda do dragão, que dá para entender, foram contaminados. Já mostramos em vídeos anteriores como se deu essa expulsão ali em Apocalipse 12. Os anjos rebeldes hoje são demônios que foram caídos. A esses não foram dados o direito do arrependimento, mas nós também mostramos o outro grupo distinto, enquanto que um grupo, segundo Apocalipse 12, foram expulsos, outro grupo foram arrastados ou induzidos. E nós estamos mostrando, no decorrer de toda a Bíblia, história que tipifica, que representa histórias que são réplicas desses acontecimentos dos quais nós estamos falando. Então nós já mostramos na história do Gênesis, porque na história do Gênesis, mesmo tendo acontecido já na segunda fase, agora já na fase em que o homem tem seu corpo glorificado, mas nós mostramos que a história do Gênesis é uma repetição, é uma réplica do que aconteceu lá no céu, quando nós tínhamos nossos corpos glorificados, que foi por causa da nossa rebelião que nós fomos expulsos do céu, ou outros foram induzidos, que também foi o caso de Adão, que acreditou também em Satanás e com isso foi contaminado e foi por causa disso expulso do paraíso para a preservação da vida. E agora nós queremos aprofundarmos ainda mais sobre este assunto, ali nos livros de Isaías capítulo 14, como também no livro de Ezequiel capítulo 28. Porque em ambos livros nos mostra, olhando assim para Satanás, no seu estado original, mas como era Satanás, era todos nós. E mostrando o que causou a sua queda, para mostrar para nós que o que causou a queda de Satanás foi a mesma causa que causou a nossa queda, que pode ser a mesma causa que agora nesse corpo físico, enquanto nós estivermos nesse corpo físico, antes do Senhor Jesus voltar, nós temos a oportunidade de nos arrependermos e retornar para a glória do Pai, e retornar para Deus. E Jesus foi o que fez essa ponte, ele nos reconciliou com Deus. Mas se nós continuarmos errando, falhando, como foi no começo e como foi Satanás, Satanás, ele é a figura que representa, que mostra o caminho do erro, que representa o engano, que representa o opositor de Deus, para mostrar para nós, para que nós possamos ter a oportunidade de olhar para ele. E se nós nos assemelharmos, se nós tivermos um comportamento correspondente ao de Satanás, jamais nós seremos reconciliados com o Pai. Você precisa entender o seguinte: Deus, ele é espírito. Não imagine Deus, não veja Deus, não pense Deus como um homem evoluído, que tem 2 braços, que tem uma cabeça, 2 olhos, uma boca, 2 pernas. Você não deve pensar em Deus dessa forma, porque se você pensar em Deus dessa forma, a chance de você estar errando ou se afastando da realidade é muito grande. Como é que você deve pensar em Deus? Deus,
Ele é a célula mãe, a energia criadora de todo o universo. A fonte da vida, a inteligência por trás de tudo. A força que não conhece limitações. A força que não conhece impureza, que não conhece maldade, que não conhece injustiça. Deus, ele é a plenitude da vida. Então você precisa olhar para Deus assim, por quê? Por exemplo, em Ezequiel, onde mostra Satanás no seu estado original, fala que ele estava no Éden. E ele era anjo querubim. Ele era perfeito. Ele era como a pedra preciosa. E isso durou até que ele se corrompesse. E por causa da maldade do seu coração, ele foi pouco a pouco se afastando dessa essência que é Deus. Por causa disso, ele foi lançado fora, que foi a mesma causa que os anjos foram lançados, expulsos do céu. E foi que no caso de Adão foi a repetição. Agora já no estágio de corpo e sangue, Adão foi expulso. Por não entender, por não compreender que Deus é a essência da vida, o preservador da vida, a força que cria e que sustenta e que defende a vida, por não entender assim, é que muitos criaram a imagem de um Deus cruel, de um Deus mau. Por quê? Como é que pode um pai expulsar o seu filho só porque ele errou? Olhando assim, no caso de Adão. Como é que pode Deus, que é Pai, que é o Todo-Poderoso, mandar o dilúvio para destruir a raça humana? Como é que pode um Deus vingativo dessa maneira? Como é que pode, no relacionamento de Deus com o seu povo, com o povo de Israel, muitos deles eram mortos das mais diferentes maneiras? Como é que pode esse Deus, um Deus que diz que é bom, um Deus que diz que é amor? É essa compreensão que muitas pessoas têm, por não compreender, por estar desligado da fonte da vida, da fonte da justiça, da fonte da verdade, da fonte da fidelidade. Que essa fonte é Deus. Por não entender, é que chegam a essa conclusão. Então, nisto se vê o que fez Satanás corromper e o que foi, e como também foi a contaminação que fez os anjos caírem. E que se nós aqui continuarmos com esse pensamento, isso é injustiça contra Deus. Isso é até covardia e das grandes. Porque esse pensamento, que exatamente foi esse pensamento que Satanás disse para Eva. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam igual a ele. Deus está escondendo o leite de vocês. Deus é muito egoísta. Deus, ele só quer que ele seja o Todo-Poderoso. Inclusive, foi por isso que ele me expulsou, mas na verdade eu sou a vítima. É mais ou menos esse o pensamento que muitas pessoas têm, foi esse o pensamento que Satanás passou para Eva. Ele não fala que se Adão não sai do paraíso, o único lugar preservado aonde a mentira não podia entrar ali, porque se a mentira entrasse, contaminava a essência do ser humano, tirando assim a possibilidade, a única possibilidade de uma única pessoa inclinar para o bem. O mundo seria extinto, a história da humanidade no tocante às coisas físicas e todo esse complexo que nos permite em um corpo biológico viver, esse mundo não existia mais se Adão não tivesse saído. Mas o diabo não tem interesse de fazer as pessoas entenderem assim. Que foi pela mesma razão que para preservar a vida, a ciência do bem e do mal. Então, todos nós temos oportunidade e temos a chance de escolher. Mas se Adão não sai, se o mal não fosse eliminado, essa chance nós não teria, porque só existia o mal. Não existia a ciência do bem e do mal, só existia o mal. Então, quando Deus ele eliminou um agente, é porque aquele agente era de alta periculosidade para
a manutenção da humanidade, para a manutenção da vida. Se hoje, apesar de Deus várias vezes destruir esses focos do mal, elementos, grupos, e combater, ainda, olha como o mundo está. Olha o nível que chegou. Isso porque Deus, durante a história, faz questão de combater, de mostrar que ele é contra, porque quando diz Deus expulsou, Deus eliminou, é a essência da vida. Ela é a criadora da vida, o que mantém a vida. Então ele é contra tudo aquilo que é oposto à vida. Não é um Deus com dois braços, uma cabeça, uma perna, como um homem. Não. Então você precisa olhar para Deus, espírito, essência, verdade, justiça. São essas as virtudes da vida. São essas as virtudes dos que querem herdar a eternidade e a salvação. Agora vamos lá, tanto para Ezequiel, como também para Isaías 14. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Esse rei de Tiro é uma alusão a Satanás. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras cheio de sabedoria e formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônias, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira. Tu eras querubins, ungido. Ungido quer dizer aquele que tem a essência da vida. Tu eras querubins ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueada andava. Perfeito eras dos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. Pecaste. Por isto te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, te tornei em cinza, e sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Aqui está o registro de quem era Satanás antes de ser encontrado em seu coração desvio. Desvio de quê? Do que é correto, do que é justo, do que é verdadeiro, do que é vida. Porque a vida, ela é sustentada pela verdade. Deus é verdade. Pela justiça. Deus é justiça. Exatamente por isso que o mundo ainda hoje é sustentado por Deus, porque todos aqueles que se desviam da verdade também se desviam da vida. Que aí Deus lança fora e assim deixar sempre preservado um local, uma pessoa, um lugar aonde a justiça, aonde a vida não foi ainda manipulada. Se Adão tivesse ficado no paraíso, se Satanás tivesse ficado no céu, se tivesse ficado no jardim do Éden, assim como Adão, o jardim do Éden tinha sido contaminado, como o céu teria sido contaminado, não tinha a menor chance do universo subsistir. Isaías 14, a partir... Como caíste desde o céu, ó Lucifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens,
e sereis semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, aos mais profundos do abismo. Os que te viram te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? E que põe o mundo como deserto e assolava a sua cidade, que não abria a casa dos seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um a sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atrasados à espada, como os que descem ao covil de pedra, como um cadáver pisado. Nós também já mostramos nos vídeos anteriores a história do filho pródigo. A história do filho pródigo é uma história modelo que representa aquele grupo que ficou em meio termo, que não se rebelou totalmente, que não ficou totalmente do lado de Satanás, mas também não ficou totalmente do lado de Deus. Não fez parte nem dos anjos do grupo que esteve do lado de Satanás e nem esteve do grupo que fez parte, que estava do lado de Miguel. Então ficou no meio termo. O Senhor Jesus já falou sobre esse meio termo quando ele disse que nós deveríamos ser quente ou frio, porque se nós não formos crente ou frio, somos mornos. E se nós somos mornos, nós vamos ser vomitados. Ele disse: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, porque não é quente e não é frio. Foi o que aconteceu com os anjos que receberam a segunda chance, uma segunda oportunidade, porque eles pediram. E essa segunda chance foi exatamente o que fez nós vir para esse corpo físico, estar nesse estágio de carne e sangue. Esse estado de carne e sangue não é a nossa origem. Toda a Bíblia mostra, e nós mostramos também, que nós já existíamos antes da fundação do mundo, ali em Efésios 1, verso 4, porque nós já existíamos, Deus já nos predestinou para sermos santos, para sermos salvos em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Então isso significa dizer que antes de nós sermos esse corpo, antes de nós estarmos nesse corpo físico, nós já existíamos, nosso estágio original, corpo glorificado, aonde nós não sabíamos o que era fraqueza, limitação, mas nós perdemos essa posição quando nós ficamos no meio termo. Nós nos tornamos morno, nem fomos quente e nem frio, nem nos rebelamos totalmente, mas também não estivemos em defesa do reino do céu, não tivemos também totalmente do lado de Deus. Então esse meio termo é o que Jesus disse em Apocalipse, né? Que nós deveríamos ser ou quente ou frio. Nós não fomos. Então já mostramos essas histórias similares. E agora nós queremos mostrar o nosso erro na história de Jó. O livro de Jó é um livro muito revelador, muito inspirador. O livro de Jó não é apenas um livro poético. É claro que, acredito eu, que a história de Jó aconteceu de fato, a história de um homem, mas foi usada essa história para deixarmos assim o registro, o que aconteceu antes da fundação do mundo e qual foi a nossa posição, que foi semelhante à posição de Jó. Então, a princípio, você vê, ainda no capítulo 1, o registro em que está registrado que vieram um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Aí você volta para Apocalipse, você vê a descrição que houve guerra, houve briga entre os anjos de Satanás contra os anjos de Deus, contra os anjos de Miguel. Então, no caso de Jó, veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E o que aconteceu? Jó não veio, Jó faltou. Então, esse meio termo, essa omissão, corresponde a ser morno, nem frio,
e nem quente, nem se rebelou, mas também não se apresentou. Então, ali na história de Jó, foi aonde entrou a acusação contra Jó, que dá para entender que foi o que resultou, nós fomos contaminados, fomos arrastados pela cauda do dragão, que foi, ele fez uma acusação, que de fato era verídica, que foi no caso de Jó, também no nosso caso. Então você vê esse registro no tocante à omissão de Jó, ele não veio se apresentar no capítulo 1, como também no capítulo 2, começa o capítulo 2 repetindo a mesma cena, dando a entender que a mesma situação aconteceu duas vezes. Lá, quando nós estávamos ainda no céu, com nossos corpos glorificados, como também no Éden. Recebemos a oportunidade e nós fomos introduzidos ali no Éden e mais uma vez falhamos, pecamos. Obviamente, Adão não se rebelou totalmente contra Deus, mas ele ouviu a Satanás, ele questionou o caráter de Deus. Então você vê a segunda vez no caso de Jó. Veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Jó não veio. Cadê Jó? Tem visto meu servo Jó? Só se faz essa pergunta quando o perguntado não está presente. Então se vê aqui que esta foi a omissão de todos aqueles, todos nós, na verdade, que estamos hoje aqui, antes de nós estarmos nesse corpo, foi esse o nosso erro. Nós não nos apresentamos para defender a causa de Deus. Nós ficamos neutro. E a omissão também é pecado. E o interessante é que essa mesma passagem aconteceu duas vezes. Nós estamos aqui no capítulo 1, verso 6. Agora vamos aqui para o capítulo 2. Deixa eu ir para o capítulo 2 de Jó. Observa aqui, ó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então, essa apresentação foi para acusar, depois que ele foi condenado, e o seu castigo era descer do céu à terra, ele nos acusou. E aqueles que não chegaram diante deles, diante do Senhor, que foi o caso de Jó, mas Jó está, a figura do que aconteceu na pré-história, antes de nós estarmos nesse corpo, foi o que aconteceu conosco. Por isso aqui em Apocalipse 12, após ser lançado o diabo para a terra, houve a festa no céu, porque ele foi lançado, foi tirado e foi derrubado o acusador dos irmãos. Que irmãos? Do céu. Porque hoje, em nossos dias atuais, ele nos acusa ainda. Então, essa acusação, como está escrito aqui em Apocalipse, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos, está aqui Miguel, contra o dragão, batalhava o dragão e seus anjos, são dois grupos, dois líderes, dois grupos, mas não prevaleceram, o seu lugar se achou, e não mais se achou o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado para a terra, ou na terra, e os seus anjos foram lançados com ele, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegado a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Tá aqui, ó, dia, acusava aqui, ó, dia e noite. Então, essa acusação aqui se deu primeiro no céu. Aqui é apenas uma repetição, porque nós estamos tendo aqui a oportunidade que nós perdemos lá. Por isso, se nós perdermos essa oportunidade em um corpo físico, não há mais espaço para a salvação, não há mais espaço para o arrependimento, não há mais espaço para o perdão. Então, essa acusação aqui foi que Satanás fez lá, que foi exatamente a que se fez em Jó. Devemos entender isso. E você vê ainda também, no caso de Jó, na história de Jó, aonde está o registro
que Jó já existia antes da fundação do mundo. Ele, Jó, já era vivo antes da fundação do mundo. E você vê ali no registro de anjos, estrelas. É necessário que nós entendamos que no linguajar da Bíblia, muitas vezes, quando a Bíblia se refere a estrelas, está se referindo a anjos, a seres que têm seus corpos glorificados. Corpos glorificados que todos nós tínhamos antes de estar nesse corpo com carne e sangue. Então você vê a descrição que as estrelas, você vê a descrição em Jó, que as estrelas estavam cantando alegremente na construção do mundo. E mais uma vez, Jó não estava ali. Você vê claramente quando Deus fala: aonde tu estava quando as estrelas alegremente estavam cantando? Então essa descrição de estrela, quando você encontrar na Bíblia, está apontando para seres celestiais, que está também apontando para anjo. Ainda falando de estrela, quando Deus fez a promessa a Abraão, a promessa você vê em dois níveis. Uma delas é: Abraão, olha para as estrelas do céu. Os teus filhos serão tanto quanto as estrelas do céu. Dando a entender claramente que a partir através da fé de Abraão, do modelo da fé de Abraão, que se daria o direito e a oportunidade de novamente homens naturais, de corpos naturais de sangue e carne, serem transformados novamente em seres celestiais, estrelas do céu, corpos glorificados. Que foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio fazer: redimir, religar. Porque essa palavra, essa colocação de é porque já tinha tido essa mesma posição anterior. Então, nós fomos destituídos da glória de Deus quando tínhamos nossos corpos glorificados. E o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus, ele nos redimiu. Todos nós pecamos e fomos destituídos, tirados da glória. E a partir através do Senhor Jesus, nós fomos readmitidos. Só se usa essa palavra porque já tinha tido a mesma posição antes. Então você vê no caso da promessa dirigida a Abraão, que se dá essa oportunidade, nós sabemos que a promessa principal do cristianismo é voltarmos a ter um corpo glorificado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar com o corpo glorificado, com o seu corpo em glória, nós, os que estivermos vivos, como também se estivermos mortos, recebemos os nossos corpos glorificados. Como o corpo dele é, os nossos corpos também será neste mundo, porque aí é onde, no plano maravilhoso de Deus, o plano é de implantar o reino dele neste mundo, a partir de Jerusalém, aonde Jesus com o corpo glorificado e os santos, os que tiveram também os corpos glorificados, com poder e grande glória, irá colocar esse mundo em ordem. Então, voltando para a promessa de Abraão, você vê a promessa de Abraão em dois níveis. Um deles é o ser glorificado e o outro, tanto como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então já se vê essa areia do mar em menor glória em corpos natural. Aí você vê, olhando em toda a Bíblia, você vê na promessa que é uma espécie de punição para aqueles que não foram totalmente, que não se integraram, que não defenderam totalmente, não se doaram totalmente ao reino, não admitiram totalmente ao reino. Então, mas também não se rebelaram. Mais uma vez a história se repete. É que você vê que no milênio terão seres com os corpos glorificados. Esses são os regentes do universo com poder e grande glória. Por isso não tem como resistir. Mas você vê também no milênio pessoas com corpos naturais. Os profetas falaram, Isaías falou muito. E eles terão filhos. Seus corpos serão naturais. Esse grupo que terão seus corpos naturais, obviamente, terão a sua vida prolongada, como Isaías diz. A sua vida é como da árvore. Mas eles ainda não têm
os seus corpos glorificados. Então se percebe esse meio termo que a história se repete. Os anjos caíram porque ficaram meio termo. Jó recebeu uma oportunidade. Exatamente, ele não se rebelou contra Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele, onde ele estava quando os filhos de Deus vieram se apresentar? Assim, quando os anjos foram convocados por Miguel para entrar em batalha, para defender a ordem, para defender a vida, para a preservação da história da humanidade, muitos não vieram. Então essa mesma história está se repetindo agora, nesse exato momento. E, obviamente, quando houver a briga que novamente irá acontecer, a guerra do Armagedon, obviamente essas pessoas de corpos naturais, eles serão os mais afetados. Mas muitos escaparão, como a Bíblia diz, esses que escaparão, que não ficaram totalmente a favor do anticristo, mas também não ficaram totalmente do lado de Deus. Esses terão seus corpos naturais, obviamente terão oportunidade, e aí se segue a história. Então, entendendo tudo isso, agora vamos lá para a Bíblia, para que nós possamos nos aprofundarmos mais à luz da Bíblia sobre essa questão de Jó, como também a questão que nós resistíamos, assim como Jó, antes da fundação do mundo. Vamos dar atenção aqui no verso 4, ó, Jó 38, verso 4. Presta atenção nisso aqui, ó. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Entendemos isso aqui. Essa posição que Deus tomou diante de Jó, porque Jó tinha acusado a Deus, atribuindo a Deus o sofrimento que ele estava sofrendo. Sendo que a Bíblia fala muito claro, saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna. Porém, Jó estava acusando a Deus. Então, aqui Deus está dizendo, Jó, vem cá, deixa eu te falar as verdades que tu precisa ouvir. Aonde tu estava? Veja só, onde estava tu ou onde tu estava quando eu fundava a terra. Ou seja, a Bíblia registra que quando Deus fundava a terra juntamente com Jesus, faz vários registros. Fala que todas as estrelas do céu se alegravam. Essas estrelas eram aqueles que estavam do lado de Deus. Jó não se encontrava. Ou seja, Jó estava cometendo o mesmo erro que ele mesmo tinha cometido do outro lado. O mesmo Satanás que envenenou ele lá contra Deus estava envenenando aqui. Então Deus começa perguntando, onde tu estava quando fundaste a terra? Faz-me saber se tu és inteligente. Ou seja, tu não é inocente não, Jó. Sobre quem fundaste as suas bases, ou quem assentou-se as pedras, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó, tu não estava lá. Quando nós tínhamos os nossos corpos glorificados, onde nós éramos seres celestiais, nós éramos anjos, e ali em Apocalipse 12, no início, onde tem registrado a nossa chamada assim, queda, e nós mostramos ali, nessa briga, nessa guerra, nessa rebelião, o grupo que ficou do lado de Deus, liderado por Miguel, o outro grupo que ficou do lado de Satanás, e o grupo que ficou do lado de Satanás foi expulso por Deus pelo grupo que ficou do lado de Miguel. Porém, você vê no capítulo 12, no verso 7, o registro, que a terça parte das estrelas do céu, que éramos nós, enquanto estávamos em nossos corpos glorificados, fomos arrastados. E para onde viemos após sermos arrastados? Descrito pela cauda do dragão, do diabo. Viemos para essa terra, passamos a ter esse corpo vulnerável, esse corpo limitado, este corpo físico, isto porque nós não fomos totalmente condenados, porque os anjos caídos, que hoje são demônios, para eles não foram dados
mais oportunidade. Nem tanto para nós que fomos destituídos da glória de Deus, como toda a Bíblia fala, nós fomos tirados daquela glória, viemos para esse corpo, e agora nós temos novamente uma oportunidade de retornar àquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Assim como Jesus, a respeito de Jesus está escrito ali em João 17, aonde ele, ao orar a Deus, ali pelo verso 5, ele diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. No tocante a nós e a salvação que está predestinada, ou que foi predestinada antes da fundação do mundo pelo próprio Deus, se encontra ali em Efésios capítulo 1, a partir do verso 4. Porque Deus já nos predestinou para sermos salvos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Essa predestinação não tem nada a ver com o destino predeterminado estabelecido por Deus. Em Cristo, quem chegar em Cristo já está predestinado, esse plano elaborado antes da fundação do mundo, para nós sermos santo e irrepreensível, que é voltar para aquela glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Então, hoje nós temos aquela oportunidade que nós perdemos. Nisto mostra a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, que nos deu essa nova oportunidade. E agora, nesse exato momento, todos estão sendo convidados a retornar para a glória do Pai. E o que significa esse retorno? Que glória é essa? Toda a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus vier, nós teremos nossos corpos glorificados, assim como o corpo de Jesus é, o nosso também será. Assim como ele é, nós também seremos neste mundo. Então, qual é o prêmio para quem retornar ao Pai, reconhecer que precisa de um Salvador, e Jesus já foi predestinado, que o que Jesus fez foi nos restituir, nos redimir. Essa palavra, essa colocação só é cabível quando você já teve uma glória antes, já teve em uma posição antes, foi perdida. Todos nós pecamos, fomos destituídos da glória do Pai e agora temos oportunidade de ser novamente restituído, né? Redimido. Então, voltando a ter aquela glória que antes nós perdemos. Então, o que significa tudo isso? Qual é o prêmio? Qual é a vantagem de nós agora reconhecer e não cometer o mesmo erro que nós mesmos cometemos lá no passado, de ficar em meio termos? Qual é o benefício? Segundo a luz da Bíblia. Então, o benefício é, segundo a luz da Bíblia, o Senhor Jesus irá retornar com o corpo glorificado e ele vai sentar na cadeira que pertenceu ao rei Davi. Então, quando a Bíblia diz que ele, o Senhor Jesus, que segundo a profecia é descendente de Davi, irá sentar na cadeira que pertenceu ao rei Davi. O anjo falou isso para Maria lá em Lucas. Os profetas falaram isso, que Deus restaurará ou restauraria o tabernáculo caído de Davi. E isso acontecerá quando o Senhor Jesus voltar com esse corpo glorificado, com poder e grande glória. E a Bíblia registra que quando isso acontecer, antes que Jesus ponha os pés nessa terra, você vê o registro ali do arrebatamento, que o evento descrito é o mesmo evento descrito em Apocalipse 11. Em Apocalipse 11 está falando a respeito das testemunhas, aonde Jesus do alto céu brandará: suba cá, e as testemunhas que teria morrido, que as nações tinham feito festa, porque as testemunhas que segundo ele tinha tirado a paz do mundo. E por que as testemunhas tiravam a paz do mundo? Porque tão somente
ela pregaria, avisaria que vinha o Salvador. Que cada erro cometido teria uma prestação de conta. E as pessoas não gostavam de ouvir isso. Então elas pregavam a ordem, a santidade. Que por isso é tido como ela, as testemunhas, que não são apenas 2 homens, são todos aqueles que retornarem, elas incomodariam a terra. Então, ao matarem as testemunhas, começaram a fazer festa no mundo inteiro, enquanto que as testemunhas estavam mortas. É aí que a voz do alto, a voz do Senhor Jesus Cristo, brandará e dizer: suba cá, e as testemunhas levantarão com seus corpos glorificados. Essas testemunhas não são apenas 2 homens lá em Jerusalém, mas sim toda a terra levantará com seus corpos glorificados. Se encontrará com Jesus nas nuvens, e a partir daí, para onde irão? Já que a Bíblia afirma que estarão para sempre com Jesus. Para onde irão? A partir desse encontro, o que você vê é, em Zacarias 14, verso 5, os últimos versículos chegando ali, a parte B, chegando ali no capítulo 6, você encontra o registro que Jesus descerá e o santo com ele, descerá para o Monte Sião, e ao colocar seus pés no Monte Sião, o monte irá se abrir de um lado para outro, irá se fender. E é a partir daquele momento em que Jesus colocará os pés novamente nessa terra, agora com o corpo glorificado, no Monte Sião, que se iniciará o reino de Cristo na terra, que se iniciará o milênio. E por que Jesus vai descer, ou preferiu descer, ali no Monte Sião? Por algumas razões. Primeiramente, porque ali no Monte Sião foi aonde ele, pela última vez, esteve com o discípulo, aonde os anjos, ao ver ele subindo, disseram: homens galileus, esse Jesus que vocês estão vendo subindo, ele irá voltar novamente. Do jeitinho que vocês estão vendo ele subindo, ele vai voltar. Então, após o encontro da igreja com Jesus nas nuvens, após as testemunhas receberem os corpos glorificados, a igreja receber os corpos glorificados, se encontrar com Jesus na nuvem, vai voltar para o Monte Sião, aonde Zacarias 14, verso 5 fala que o monte irá se fender. Uma das razões é porque ali foi o último lugar que ele saiu, ali vai voltar para assumir o reino. E a outra razão, porque o monte, o Armagedon, é onde está registrado que acontecerá a batalha final. Observe, a batalha final. Batalha essa que a primeira que se viu foi a de Apocalipse 12. Houve guerra de Miguel com seus anjos, anjos que defenderam a causa do reino de Deus, defenderam a causa do Pai, juntamente com Satanás e seus anjos que se rebelaram contra o Pai. Aquela foi uma guerra. A expressão guerra final, por quê? É no Armagedon, é no Vale de Josafá, Vale de Josafá, exatamente porque também houve guerra nesse mesmo local pelo rei Josafá e Acabe vencendo as outras nações inimigas. Então é ali em que as nações inteiras irão se reunir para pelejar contra o Senhor Jesus e os santos. Mas é inútil. Não tem como vencer. Mas é ali que está o registro. E o que irá acontecer após essa guerra começar? Obviamente, a guerra, ao estar travada, os santos estarão com os corpos glorificados, e ali se dá o início da limpeza desse mundo que está prometido em toda a Bíblia, já está decretado pelo Pai, que esse mundo será governado pelo Messias, pelo descendente de Davi, e ali começar-se a limpeza. Então, esta é a tão grande salvação a qual toda a Bíblia fala.
E aí, os justos herdarão a terra, como toda a Bíblia afirma. Toda a Bíblia afirma. Os justos herdarão a terra. Os ímpios serão destruídos dessa terra. E aí você vê em Apocalipse 20, são 1000 anos. O Senhor Jesus vai governar a partir através de Jerusalém, com seu corpo glorificado e o santo com ele. Porque Jesus, Deus prometeu um reino sem dores, um reino sem escassez neste mundo. Esse entendimento tem que ser divulgado para sacudir aqueles que querem ser salvos. Você vê a descrição em Isaías 35, em Isaías 52, a descrição. E eles retornarão para Sião, desde a queda, todo esse processo, retornarão para Sião com cântico e alegria eterna. E nunca mais haverá dores, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá fraqueza, porque seus corpos já estão glorificados. Esses e voltarão são aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição, ter seus corpos glorificados, deu-se início ao milênio. Esse assunto é de muita relevância se você deseja verdadeiramente ser salvo, compreender mais a respeito do reino dos céus. Já se inscreva nesse canal, já deixe seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos.